Oi, aqui é a Luísa, da Beta 3, e vou começar minha segunda entrevista do projeto. Bom, deixa eu só ver aqui. Por que tu escolheu a psicologia? Na verdade, eu sempre pensei, Vou deixar aqui só pra pegar o áudio. em escolher fazer algum curso, enfim, da área da saúde, né? Porque eu tinha o desejo, né, de poder cuidar das pessoas, enfim. E aí, a minha primeira escolha, né, durante o ensino médio era medicina. E aí eu acabei fazendo vestibular para medicina antes de acabar o último ano, né? Na metade do ano, no vestibular de inverno, que a gente chamava. E eu passei para medicina e aí caiu a ficha que não era bem isso que eu queria, né? Daí eu repensei, enfim, se realmente era essa questão mais médica ou um outro cuidado, né? E aí eu acabei, até o final do ano, né, quando eu encerrei o colégio, aí eu me dei conta que eu queria, né, algo da área de humanas, enfim, de cuidar das questões emocionais das pessoas. Sim. Tu fez faculdade aqui em Caxias? Sim, eu fiz na UX. Tu recomenda? Sim. Como é que foi a tua experiência? Atualmente, eu acho que ainda é a melhor, né, a universidade, enfim. Hoje eu recebo estagiários de várias instituições, né, mas o que eu acompanho mais, enfim, seria a UX, né, e que eu acho que é uma qualidade de ensino bem boa ainda. Há quanto tempo que tu tá trabalhando nessa área? Eu me formei em janeiro de 2002, né? Então faz 22 anos, né? Eu me formei, já iniciei, né? Comecei a trabalhar e aí depois da formatura eu fui fazer um curso de formação em psicanálise em Porto Alegre e abri consultório em Caxias e comecei a trabalhar numa empresa também. E além disso, eu fiz o curso, enfim, para ser psicóloga perita de trânsito, né, em Porto Alegre também. E aí eu comecei a trabalhar no CFC, né, fazendo psicotécnico. Então eu fiz várias coisas, enfim, e com o tempo eu fui largando algumas e me direcionando, né, para outras, enfim, focando. E em 2002, no mesmo ano que eu me formei, em seguida a formatura, eu já fiz o concurso público e passei e fui chamada um tempo depois e eu já comecei a atuar como servidora pública também. Sim. Deu fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E logo que tu terminou a faculdade, tu já começou atendendo no consultório ou primeiro? Sim, eu comecei atendendo no consultório, mas poucos pacientes, enfim, né? Até porque eu ficava 2 dias em Porto Alegre, né, 2 ou 3 dias, então eu tinha poucos horários, mas eu já iniciei com a clínica porque era o que eu queria investir. E aí com o tempo as coisas foram mudando, foram aparecendo outras, né, situações. Atualmente eu não tenho mais consultório, eu tive consultório por 12 anos, né, mas com o nascimento das minhas filhas e mais o serviço público eu não consegui mais dar conta. Alguém te inspirou a isso? Ou foi algo de ti, assim? Eu acho, na minha adolescência eu fui em uma psicóloga e ela me ajudou muito, me fez muito bem e eu fiquei com aquilo dentro de mim, né? E é uma pessoa muito querida e especial e que me motivou a pensar em ser psicóloga também. Bom, aqui tá pedindo qual foi a sua trajetória profissional até os dias atuais. Tu me deu uma ideia? Contei, bastante coisa, enfim, mas é importante também a gente ter contato com várias áreas da psicologia para ver o que a gente se identifica mais, né? E hoje em dia, já há 6 anos eu tô só em cargos, assumi cargo de gestão, né, na Secretaria da Saúde, então eu não tenho mais contato com o paciente, eu só sou gestora da rede, né, que também é uma outra, né, uma outra possibilidade de trabalho, de exercer a psicologia, mas diferente do que a gente costuma pensar. Sim, é isso que eu ia te pedir, aqui, como é que funciona o teu trabalho aqui? Atualmente,
eu tenho o meu cargo, né? Enfim, eu sou psicóloga do município, mas exerço a função de diretora da rede de atenção psicossocial do município. Então, essa rede é composta por vários serviços, né, que prestam atendimentos em saúde mental, né, desde ambulatórios até os CAPs, até residências, enfim. E aí eu sou a pessoa que faz a gestão de toda a equipe, de todos os serviços, faz o planejamento, né, das coisas que a gente pensa em fazer daqui a um tempo, resolve um monte de problema, né, como agora a questão da enchente, enfim, a gente está articulando, né, o atendimento de psicologia para essas pessoas fora dos nossos serviços, aí indo no território. Então é um trabalho bem amplo de gestão, que é distante do atendimento ao paciente, mas que eu ajudo a articular e criar serviços e administrar serviços que atendem as pessoas. Mas tu trabalhou muito tempo atendendo, né? Muito tempo. Como é que, tipo, Eu adorava, eu adorava. Preferia? Ou... Não sei se preferia, mas eu era bem feliz atendendo. Então, eu atendia no consultório, né? Eu atendia através das avaliações, né, para o trânsito. E eu trabalhei por 15 anos num CAPS, como psicóloga de CAPS, né? O CAPS que eu atendia, que eu trabalhava, atendia adultos com transtorno mental grave, né? Então eram situações bem extremas, mas eu adorava, assim, era algo que eu me sentia tranquila, né? Porque nem todo mundo consegue atender esse tipo de público, mas para mim foi tranquilo. Eu até, quando a Maria falou que ela já tinha contado uma história ou outra, e daí eu pensei que eu achei bem legal vir falar contigo, porque agora eu imaginaria também fazendo, tipo, trabalhando em algum CAPS ou uma coisa assim. Não sei se depois, se eu entrar na faculdade, vai mudar, mas, tipo, eu penso bastante também. E hoje em dia a CAPS é algo mais conhecido, enfim, as pessoas sabem um pouquinho. Quando eu comecei, não tinha CAPS aqui em Caxias, então eu ajudei a implantar aqui em Caxias os CAPS e era uma novidade para todo mundo, né? A gente tinha um pouco de receio, mas enfim, com o passar do tempo tu vai vendo que é um trabalho muito lindo, que dá resultado, né? Mas é um público mais grave, né? Então, essa foi a minha maior experiência, eu acho que enquanto profissional e de vida também. Eu acho que enquanto pessoa eu evolui muito, né, trabalhando no CAPS. Então é uma trajetória assim, cheia de experiências diferentes, enfim, agora como gestora, o fato de eu ter atendido muito tempo faz diferença para tu conseguir administrar tudo isso. É importante ter vivido a ponta que a gente diz, a ponta que é o atendimento. E eu acho que quando tu ingressou no mercado faz bastante tempo. Mas como que é a tua visão assim, do mercado de trabalho? Quando tu entrou, tu acha que mudou muito? Eu hoje em dia não sei como tá, assim, eu acho que acaba sendo parecido, né? A questão da clínica é mais complexa, é algo que tu tem que plantar por muito tempo para conseguir colher, né? Então é um investimento muito grande, né? Tem que se dedicar a estudo, supervisão, né? É algo que demora um pouquinho para dar retorno, mas que vale a pena, né? E aí tem essas outras áreas que é mais rápido, e que tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? E tem os concursos públicos, que são campos de trabalho bem interessantes, seja no judiciário, seja na saúde, né? Municipal, estadual, enfim, tem várias possibilidades e que também é um trabalho diferente, né? Tu vai fazer o concurso e daí tu não sabe se tu vai trabalhar aqui ou ali, tu tem que estar disposta e aberta para ser, né, direcionada para um serviço específico, mas é um campo de trabalho bem interessante, assim. A questão das avaliações de trânsito, psicotécnico também, né? E aí tem que ver se o profissional gosta de fazer avaliações. Sim. Eu até te pedi se tu chegou a ter algum contato de psicologia com crianças ou mais foco em adulto? Eu nunca atendi criança. Para mim,
no período de estágio, eu atendia crianças e ali eu me dei conta que não era pra mim, sabe? Eu não conseguia ser boa tecnicamente com crianças, né? Então eu sempre me direcionei ao público adulto e me especializei nisso, né? Agora esse ano eu encerrei uma pós-graduação em gestão e planejamento em saúde mental. Então a gente vai estudando, né? Isso é super importante, a supervisão é muito importante. E isso tudo me ajudou a focar qual era o público que eu tinha, né? Tenho capacidade, né? De atender. Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente poder nos conhecer e saber quem que a gente pode ajudar. Sim, não dá um peso que tu não consegue carregar Porque tu vê profissionais que atendem tudo, né? Todas as faixas etárias, todas as questões. Eu sou um pouco receosa quanto a isso, porque é difícil alguém que consiga atender tudo. Sim. Então... Aqui, acho que... Bom, mas vou te pedir. Tu considera importante continuar atualizando os conhecimentos, continuar se estudando? Eu acredito que sim também. Né? Isso é muito importante. Né? E também ter um cuidado com os cursos que a gente faz, seja instituições conhecidas, renomadas, enfim, sérias, porque hoje em dia tem de tudo, né? Então tem que poder conhecer. Sim. E tu fez a especialização em psicanálise, tu falou? Tu fez também na URGS? Eu fiz em Porto Alegre. Na URGS? Ou não, no CEP, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Curso, são 4 anos de formação lá, e aí fiz na PUC, daí para perito do trânsito, e agora pós-graduação eu fiz no SENAT, que é um centro de estudos específicos, né, de saúde mental. Deixa eu ver. E em relação, tipo, à parte mais financeira, acho que é uma profissão que é muito arriscada? Não? Como é que tu enxerga isso? É uma profissão que tu vê profissionais, pelo que eu percebo, assim, no serviço público a gente tem um salário base, enfim, que é igual para todo mundo. Mas o que eu percebo das pessoas que eu conheço é que tem gente que consegue ganhar bem e tem gente que não consegue, né? Então, varia muito, né, da trajetória profissional dessa pessoa. Sim. Tu acha que de um tempo pra cá acabou, vamos dizer assim, desvalorizando um pouco? Não. Eu não sei se desvalorizou, assim, financeiramente, eu não sei. O que eu percebo é que aumentou muito as possibilidades de trabalho para um psicólogo. Hoje em dia é muito mais comum, né, tu ver as pessoas dizendo que fazem terapia ou que tem psicólogo na empresa, né, os hospitais têm psicólogo, é uma profissão, é um profissional que se faz necessário atualmente em muitos locais. Sim. Ampliou muito isso. Eu conversei com um outro psicólogo que recém se formou também com o projeto. Ele falou, tipo, quando chegou nessa parte assim da entrevista, ele falou que, tipo, na psicologia, que onde tiver pessoas humanas e comportamento vai ter espaço para um psicólogo. Nas escolas tem escolinhas, tem empresas, tem hospital, tem os serviços de saúde, tem, né? Então é muito amplo. Sim. E que bom, né? Que as pessoas estão evoluindo nesse sentido de poder cuidar da saúde mental. Sim. Também com CAPS ou com aqui no serviço público também te dá acesso para todo mundo, né? Então, assim, o SUS investe muito na saúde mental, assim, a saúde pública valoriza bastante a saúde mental, então tem investimento nesse sentido, porque a gente sabe que se não cuidar da saúde mental, às vezes acaba escapando para a saúde física, né? E aí vai chegar de qualquer forma, né? Sim. Aqui tá dizendo, as oportunidades de trabalho regionais. Acredito que... Eu acho que é bem parecido em todos os grandes centros. Sim. Tem mais possibilidades, mas às vezes a remuneração é um pouquinho diferente. Então,
da saúde pública é muito parecido em todos os municípios, dependendo do tamanho do município. Se for um município bem pequenininho, a rede vai ser menor. Sim. Né? Mas tem muita gente que faz concurso em outros municípios. Muita gente. E tu sabe, teve algum contato de pessoas que foram estudar fora a psicologia ou trabalhar fora de psicologia? Fora do país? É, fora do país. Eu tive amigas que foram estudar, fazer cursos fora, trabalhar, não sei de ninguém, assim. Sim. Mas acho que é possível, sim. Bem possível. Qual tu acha que é o perfil tipo, do profissional da área? Tipo, se existe um perfil específico, se tem uma habilidade específica que tu precisa... Eu acho que uma habilidade que é importante que os profissionais tenham é a capacidade, é a empatia. Porque sem isso é difícil tu atender saúde mental. Por mais que tu seja bom tecnicamente, que tu estude, que tu seja, né, super, com muitas formações, se tu não tem essa empatia, essa capacidade de escutar, de se colocar no lugar do outro e de estar aberto para acolher o que a pessoa está trazendo, não adianta ter a técnica, né? Não adianta ter o conhecimento. Acho que tem características pessoais que auxiliam. Sim. E tu acha, tipo, que, por exemplo, aqui na gestão não, mas quando tu atendia, tu acha que o psicólogo pode ou deve colocar, tipo, um pouco mais a, tipo, da sua personalidade, tipo, seu questão mais humana de ti como pessoa no atendimento, ou tu acha que tem que ser coisa mais, vamos dizer assim, técnica ou depende também? Assim, o que eu sempre estudei é que tu pode ser afetivo no cuidado com essa pessoa sem misturar as coisas que são próprias, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho isso, né? A neutralidade fria, né, de ser só técnica, né, ou um cuidado de se colocar demais e se misturar com as coisas do paciente. Então eu acho que é importante ter o vínculo, é importante ser afetivo, mas com esse cuidado para não misturar os sentimentos, né? Porque o espaço é do paciente. Enfim, e aí, qual conselho tu deixaria para as pessoas jovens, no caso, que pensam em seguir essa profissão? Que tem que estudar bastante, né? Que tem que ampliar o pensamento, gostar de ler, né? Porque eu tenho percebido que as pessoas querem, os estagiários, enfim, as pessoas, os estudantes que eu tenho contato, assim, que é tudo muito rápido, né? Sem dar o tempo da formação toda, sem se dedicar à leitura, supervisionar, né? Eu acho que quem quer seguir essa área tem que poder entender que tem que plantar por muito tempo, né? E se dedicar, mas que é uma profissão linda, né? E que as pessoas que a gente consegue ajudar e cuidar, elas são muito gratas ao que a gente proporcionou para elas. Isso faz valer muito a pena. E eu queria te pedir, assim, um pouco mais detalhada a fundo, como é que foi a tua experiência trabalhando no CAPS, que tu falou que tu trabalhou com adultos, né, com problemas mentais mais graves. Como é que, tipo, foi... tu falou, um trabalho pesado, mas que é gratificante. Isso. Tu acha que tem ainda, aqui na cidade, procura ter emprego e como funciona? No geral, como é? Assim, como foi pra ti? Como é no serviço público, como é que funciona? Quando tu passa no concurso, né? Daí chega a tua vez de ser chamada pra começar a trabalhar. Aí eles vão dizer, ó, nesse lugar tem vaga, tu vai pra lá. Né? Quando eu entrei, a vaga era num ambulatório, que eu atendia psicoterapia normal. E aí, em seguida, iniciou isso dos CAPs, me convidaram para fazer parte dessa equipe que iria montar. E aí eu me apaixonei por isso. Né?
assim, o mercado de trabalho no público, tu vai ir conforme a necessidade. A gente está sempre ampliando a rede, então sempre está chamando pessoas novas para trabalhar. Então, eu acabei indo para esse local, sendo chamada para montar, iniciar os CAPs aqui, e fui me apaixonando. Não era algo que eu nunca tinha imaginado em trabalhar com paciente grave. Eu tinha até um pouco de medo, enfim, na faculdade, não era uma coisa que eu gostava muito. Mas daí eu topei, né? E aí eu adorei. E vi que é um mercado de trabalho interessante, inclusive o que aconteceu no meu consultório, né? Que o público de consultório não é para ser tão grave assim, outras questões. E aí, como eu tinha muita experiência com paciente grave, né? Eu acabei no meu consultório passando a atender também situações bem graves que os psiquiatras encaminhavam para mim, porque sabiam que eu tinha experiência. Sim. Então, uma coisa foi puxando a outra. Sim. Mas é tipo... problemas com droga? Não atendia era mais... dependência química. Era a depressão, a psicose, o bipolar mais grave, né? As questões de suicídio, enfim, meu público-alvo nunca foi a dependência, né? Pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas ou álcool. E o CAPS que eu atendia também não era esse o público. Os CAPS são divididos por públicos? Não sabia. Porque a gente tem o CAPS-I, que é o CAPS que atende crianças e adolescentes, né, com transtorno mental grave. Aí tem o CAPS tipo 2, que é esse para transtorno mental adulto. E tem o CAPS-AD, que é álcool e drogas. Então, que é o CAPS que atende só esse público. Então... tem essa diferença, né? Então a minha experiência... Eu não sabia, achei que era... E a gente tem uma outra modalidade que é o CAPS 3, que é um CAPS 24 horas com leito de internação para as pessoas que precisam de um cuidado mais intensivo, assim. Tu já teve, não sei se algum colega, alguma coisa que trabalhou talvez numa clínica psiquiátrica ou uma ala psiquiátrica? Sim, tive vários colegas, assim, que trabalharam em hospital psiquiátrico, aqui em Caxias tem a Paulo Guedes, né? Acredito que seja parecido também com o trabalho que tu faz o CAPS? público é parecido, mas é uma forma de cuidado diferente, porque eles é a forma de cuidado preso, internado, né? E a gente oferece um cuidado em liberdade. Entendi. As pessoas ficam nas suas casas. Sim. Elas não ficam internadas no CAPS. A não ser esses que estão no leito, enfim, mas são períodos curtos. Mas esses psicólogos que atendem mais esses casos demoram um pouco, né? Tem que trabalhar um pouco. Mas tem que ser psicólogos mais experientes, né? Eles não vão chamar? Ou não? Até no concurso público a gente chama. Chegam pessoas que recém se formaram. Eu mesma, eu era recém-formada, com pouca experiência e tomei a bronca, né? E daí eu fui estudar, eu procurei um monte de coisa para conseguir estar capacitada para atender. E fui aprendendo com o tempo. Então a questão é tu ter uma disponibilidade interna, né? Para atender, para estudar, enfim, investir nisso. E tu tem alguma informação tipo, de questão de faculdades mesmo? Tu fez na UX, falou que é bem boa. Já ouviu alguma outra? Talvez Alburgues ou a UX? É bem que eu sei, é bem boa. É referência para psicologia, tanto que o vestibular é bem difícil para psico. Né? A PUC também eu acho que é bem boa. A fundação, deixa eu ouvir falar. A fundação... Qual? Que é tipo, uma federal de Porto Alegre só de área de saúde. Mas eu não sei se tem psico também, a fundação. Tem. Na minha época não tinha, na fundação era só medicina. Por isso que eu pensei, mas daí como eu tô fora disso há 20 anos, né? Mas enfim, imagino que seja bom, porque a medicina na época era bem boa, a medicina da fundação. Então, aqui em Caxias tem a FSG também, que eu acho que evoluiu bastante. Mas ainda assim tem... Acho que ainda tem
falta um pouquinho da experiência, né? Da trajetória, da quilometragem, mas eu acho que tá crescendo bem, assim. Sim. E, tipo, questão assim, tanto com pacientes mais graves quanto menos graves. Tipo, tu sentiu algum momento que tu não iria conseguir, tipo, ajudar eles? Sim, e aí tu tem que repassar momentos, pro sim. Aí a psiquiatra? gente encaminha pra outra pessoa. Tu consegue só pausar um pouquinho pra eu bem assinar tranquilo. umas coisas? Pode vir. Só esses dois? Só. Não, é um outro mundo, Sim, né? sim. É papel, Sim. é contrato, é um monte de coisa arada bem diferente. Sim. Que eu tô aprendendo, né? Também. Continuo aprendendo. Faz quanto tempo tu tá na gestão? Aqui na direção faz 3 anos e meio e antes eu era gerente de um outro serviço que eu fiquei por 3 anos. Então, são outras coisas. Sim. E questão, tipo, de ter que encaminhar algum paciente? Sim, sim, acontece. Acontece de tu pegar um paciente que precisa de tratamento medicamentoso ao mesmo tempo, né? Até para conseguir fazer a psicoterapia, a pessoa precisa medicar alguns sintomas. E alguns outros pacientes que já aconteceu da coisa não, o vínculo não se fazer comigo, né? E aí eu não acredito que quando eu não tenho vínculo, eu acho que o tratamento de psicoterapia fica inviável. Então aí tu tem que também poder ser honesto e encaminhar para outro colega, né, que vai poder ajudar. Sim, aquilo que tu foi de se conhecer, né? Isso, tem coisa que dá e coisa que não dá. Sim. E questão, tipo, de tratamentos, tratamentos alternativos, por exemplo, arte-terapia. Tu acha válido? Tu acha uma coisa válida? Acho bem válido, tanto que nos CAPs, né, um grande diferencial são as oficinas terapêuticas, né, que tem aí oficinas as mais variadas, de artes, de atividade física, de culinária, né, de um monte de coisas, porque a gente acredita muito, né, que essas atividades são terapêuticas também, associadas a outros tipos de tratamento. E em questão, quando tu trabalhava, por exemplo, no consultório, tipo, como era pra ti a rotina? Era cansativo? Tu atendia, tipo, um paciente atrás do outro? Se não cansava? Eu acho que a rotina de consultório, pra mim, o que mais incomodava era a solidão. Né? Porque eu vivia ao mesmo tempo a rotina de consultório e a rotina de CAPS, que era uma equipe trabalhando junto. A gente estava sempre discutindo os casos e, né, dividindo muitas coisas. Daí eu ia pro consultório, eu estava sozinha lá. Então, isso pra mim, com o tempo, fui sentindo assim, essa solidão foi me incomodando, assim. Mas questão, tipo, de achar, por exemplo, um trabalho cansativo? Não, isso não. Lógico que tem um cansaço mental, mas que tu é treinado também pra isso. E tu sabe, bom, eu consigo atender tantos pacientes, não vou passar disso. Né? Eu poder se conhecer, né? Até onde eu vou render. E a questão do concurso, a prova do concurso que tu fez, tu faz uma vez a prova e depois, ou se tu quer aplicar para outra vaga? Não, tu abre um concurso para psicólogo, tipo, agora abriu não faz muito tempo. Aí, em tal dia, é aplicada uma prova para todo mundo e aí tu passa ou não passa, né? Se tu passar, vai ter uma colocação, né? Foi primeiro, segundo, e eles vão chamando como de acordo com a ordem da classificação. E aí, essa prova é só para esse cargo. Não pode usá-la para outra coisa. Ah, entendi. E é prova difícil, né? Ou depende do cargo? A prova, normalmente, ela é igual para todos os cargos. O que dificulta é a quantidade de pessoas fazendo a prova. Entendi. Né? Se tem 100 pessoas por vaga ou se tem 5 pessoas por vaga. Sim. Né? Então, tem a parte dos conhecimentos específicos, que daí muda por cargo, mas a base da prova é a mesma. Né? A
parte de legislação, de português, de tudo Sim. isso é a mesma. O que muda só é a dos conhecimentos específicos. E tu falou, vou voltar lá para umas perguntas do início. Quando tu saiu da faculdade, tu se sentiu um pouco, assim, perdida no que fazer? Tipo, não perdida no que fazer, agora, mas dá, assim, no dia, me lembro no dia seguinte, eu acordei e pensei, meu Deus do céu, e agora? Que eu não sou mais estudante, eu sou profissional, mas eu ainda não estou trabalhando em lugar nenhum. Mas eu já tinha engatilhado algumas coisas, assim, eu já tinha feito a seleção para a formação em Porto Alegre, então eu sabia que eu ia começar em 2 meses, né? Eu já tinha algumas coisas na minha cabeça programadas, porque senão dá uma certa ansiedade, assim. Bom, tá, e aí, o que eu vou fazer? Então, a vida, quando tu te torna profissional mesmo, tu já tem que ir pensando um pouquinho antes do encerramento da faculdade, né? E... Esqueceu, daqui a pouco tu lembra. Mas, por exemplo, na questão, tipo, de novo, de trabalhar com pacientes mais graves. Tu acha um trabalho perigoso? Não. Depende. Não é que seja perigoso, eu acho que, né, exige uma atenção maior, né? Porque tu tem que saber quando a pessoa está mostrando sinais de que ela pode agredir ou que ela vai ter um surto, enfim, então tu tá sempre com cuidado maior e alerta para o comportamento da pessoa. Então, essa é a principal questão, assim, porque são pacientes graves, eles podem entrar em surto, mas poucas vezes aconteceu isso de ter situações realmente perigosas, né, porque a gente consegue prever um pouquinho, assim, quando algo pode acontecer. Mas isso é a experiência que traz e o estudo também. Tu se especializou em psicanálise, né? E tem várias áreas, assim, né? Tem alguma outra área que tu... Se não fosse psicanálise, tipo assim, seria essa? Ou não? Tipo, eu acho que não. Eu sempre gostei muito de psicanálise, embora eu tenha nunca... É difícil fazer, né, análise. Você não vai fazer análise com, né, uma proposta que é... Mas o entendimento psicanalítico eu considero o mais rico de todos. Sim. Então, eu sempre digo assim para as minhas estagiárias, por mais que vocês vão para outra linha, né, TCC, enfim, sistêmica, estudem psicanálise para ter a base disso. Aí depois tu trabalha com outra linha. E quando tu estava, por exemplo, na faculdade, eu não sei se tu trabalhava durante a faculdade ou não. Só estudar. Mas tu sabe se tem alguma, sem ser o estágio, alguma maneira tipo, de tu já entrar em uma na área sem ter terminado a faculdade ainda? Tu não pode atuar como psicólogo, né? Então, o mais perto são os estágios, ou tu pode ir trabalhar, tipo numa, sei lá, tem uma clínica de psicologia, tu vai trabalhar na recepção, sabe? Que nem as minhas estagiárias não são estagiárias curriculares. Ela não é o estágio obrigatório. É um estágio que eles fazem pelo CIEE remunerado, tem um concurso público também para os estagiários, mas que não é aquele estágio obrigatório para a formação, né? Então eles fazem várias coisas, que nem as gurias trabalham aqui na parte de gestão, me auxiliando, então já estão tendo contato com tudo isso. Eu acho que isso faz diferença. E, por exemplo, o estágio são 3 estágios. Eu vejo gente que faz na 3, minha obrigatório. Época, né? Nos tempos, a gente tinha 2 anos de estágio em 4 áreas diferentes. Então, tu ficava... Num ano, tu fazia... Por exemplo, eu acho que... organizacional e escolar, que era, né, numa empresa e numa escola. Por um ano tu ficava nesses 2. Aí no ano seguinte eu fiz clínica e comunitária.
porque eram 2 áreas de estágio também. Então, na minha época era assim, tu ia para as 4 áreas pra ver o que tu, né, gostava, não gostava, né, conhecia tudo isso. Sim. E questão, tipo, de de trabalhar, por exemplo, com educação de crianças autistas ou psicopedagogia. Tu teve algum contato com isso ou não? Não, na minha época nem era tão forte, né? A questão do autismo agora tá, né, aparecendo muito forte, mas é uma área que eu vejo que tem bastante demanda, né? Os psicopedagogos. Chegou a conhecer, tem que daí fazer primeiro psicologia, depois especialização. Daí tu faz uma formação posterior, né? Mas chegou, talvez algum colega, algum conhecido de trabalho? Eu tenho, o mais próximo que eu tenho contato é a psicopedagoga da minha filha, né? Que eu levo ela, porque ela tem, né, questões de aprendizagem ligado ao emocional. Sim. Então eu levo e super funciona, né? Adoro e faz muito bem pra ela. Acho que é isso que eu tinha, minhas dúvidas. E fico à disposição, né, Luísa? Se tu lembrar de alguma coisa, quiser me mandar um áudio, eu te respondo por áudio e tu acrescenta, enfim, bem tranquilo. Sim. Espero poder ter ajudado, claro, né, Luísa? E é bom tudo que tu quiser. Sim. É bom que eu falei só com pessoas que se formaram recente, então, tipo, quando eu falei, daí eles só falaram, tipo, ainda não tem paciente, às vezes eu fico meio em pânico, daí eu fiquei, será que não é muito arriscado? Daí eu venho aqui falar contigo, é mais... É uma construção, né? Um pouco mais tranquilizante, assim, de ver que tem trabalho e tal, apesar da procura tá bem maior, né? Só a única coisa, assim, que eu digo é que tem que investir. Sim. Nisso. Não adianta, me formei, vou abrir consultório e esperar os pacientes. Isso nunca vai acontecer. Né? Então tem que entrar em grupos de estudo, aí um profissional vai encaminhando para o outro, tem que topar fazer coisas, né, que talvez não seja o que tu mais goste, mas ir fazendo a tua carreira. Sim, pegando experiência. Pegando, teu nome tem que ser conhecido, tu tem que estudar, né, as pessoas têm que saber, não, essa profissional é séria, dá para encaminhar. Sim. Né? Então isso tudo não é do dia para noite. Então, mas é legal, eu adoro o que eu faço, sou bem feliz e amo o serviço público, amo poder contribuir com a cidade, com a saúde da cidade. Né? Acho que faz muita diferença. Esqueci de te pedir se tu também teve algum contato com a psicologia de perícia, de... Não, criminal. Tem não. Os psicólogos peritos. Eu hoje em dia tenho muito contato com os laudos que eles me mandam, né? Porque a gente precisa disso, que normalmente são os do judiciário, assim, que eu tenho muito contato, que trabalham lá no fórum, fazem as perícias. Que é bem legal, eu acho bem legal, particularmente, é algo que eu gostaria de fazer. Eu penso também. Eu acho bem legal, assim. Então... Mas a psicologia é muito ampla. É muito ampla, então assim, tem que ver as áreas que a gente mais se identifica, que daí fica mais fácil. Sim. Bem mais fácil. Funilar. Então, acho que é bem feliz se tu fizer psicologia, quem sabe um dia tu vem ser minha estagiária. Tomara. Né? Pode fazer esse estágio antes do estágio curricular, né? A Jaime depois pode te contar um pouquinho como é que é fora da entrevista, enfim, mas que é bem legal. Assim, eu até falei pra Carol, vocês chamam de Maria, né? Mas eu chamo de Carol, que ela pode fazer também, que pra área do direito, se ela for fazer, tem também o concurso de estagiário. Bem legal. Eu penso bastante, tipo, tô com quase 100% assim, certeza. Acho que só é 100% quando eu entrar, mas tá... eu acho que é. A Jaime faz na FSG. Então... O outro psicólogo que eu entrevistei também se formou na FSG. Aí eu tenho a Pamela, é da FSG também, né? E o Arthur